devoradores de mundos, os escolhidos de Khorne. Derramamento de sangue e carnificina. Vestidos de carmesim e latão, eles vêm, uma onda avassaladora de fúria sem limites. Eles não têm restrições, nem misericórdia ou medo. Eles são a encarnação da ira, coletores de crânios, saqueadores com uma sede insaciável por sangue. Eles são os devoradores de mundos. Uma legião quebrada, eles devastam a galáxia, massacrando e trucidando vítimas incontáveis em nome de Khorne, o deus do sangue. Impulsionados por uma compulsão de matar, eles se lançam sobre o inimigo com uma fúria insana. Sua fúria eterna não se apaga com a passagem dos milênios. Eles são monstruosidades transhumanas, corrompidas e mutadas por sua sede de assassinato. Eles marcham para a guerra em armaduras marcadas por batalhas, ostentando o símbolo profano de Khorne. As lentes de seus elmos com chifres brilham com uma fúria desenfreada enquanto eles abrem caminho entre suas vítimas. Honra, glória e lealdade, conceitos há muito esquecidos pelos devoradores de mundos. Levados à loucura pela batida incessante dos motores de dor craniana, conhecidos como pregos do açougueiro, eles encontram alívio apenas no ato do assassinato. Acima do rugido das espadas serra, do estrondo dos bólteres e dos gritos dos moribundos, o grito de guerra dos devoradores de mundos ecoa por inúmeros campos de batalha. Sangue para o Deus do sangue. Crânios para o trono de crânios. Bem-vindo, caro ouvinte. Eu sou Baldermort, seu fiel servo, e desejo apresentá-lo às forças, facções e figuras do cenário de War Hamophotic A, a sombria escuridão de um futuro distante, onde não há tempo para a paz. Só há tempo para a guerra. Se você quiser ver o canal crescer e talvez abordar temas maiores e conseguir melhores recursos, então curta e se inscreva. Mas também considere apoiar nosso Patreon ou me mandar uma gorjeta única em forma de um sopa obrigado, se eu realmente mereci sua generosidade. E hoje revisitamos a 12ª Legião, os Devoradores de Mundos. Neste segundo codex, compartilho as informações que considero importantes. Essas cortesias não são baratas. Não reiterei as entradas das unidades, pois elas não mudaram substancialmente desde o primeiro codex, lançado em 2023. Então dê uma olhada rápida nesse vídeo, que está linkado na descrição, se quiser saber sobre a história dos Eightbound, etc, etc. Então, vamos começar. Para citar. Chuva de sangue caiu do céu escarlate, formando poças em crateras e trincheiras. Gritos de dor se misturavam ao rugido das armas de corrente e ao som da carne dilacerada. A realidade se rasgou como uma ferida recém-aberta e, através do véu rompido, inundou uma torrente que varreu os combatentes próximos, cobrindo-os de vísceras. Da fenda escancarada, Angron irrompeu na realidade em meio a um dilúvio de sangue, sua forma imponente coberta de ícor carmesim. Bufou vapor e lançou um olhar feroz ao conflito ao redor, sentindo o gosto metálico do sangue. Ele ouviu os gritos de guerra de seus filhos genéticos virarem um rugido ensurdecedor. Acima de tudo, ele sentiu ondas de medo emanando dos soldados humanos acuados, chocados com sua aparência. Uma dor pulsante atravessou sua forma demoníaca. Ele ainda sentia as unhas do açougueiro cravando-se na parte de trás do crânio, incessantes e implacáveis. As unhas do açougueiro faziam parte dele, até em sua forma demoníaca. Não podia fugir de seu chamado para a batalha. Apenas uma coisa poderia silenciá-las: sangue. Na mão direita calejada, a espinha quebrada entoava seu canto fúnebre rouco. Na esquerda, Samniário sibilava e uivava, ansiando provar carne mortal. Angron avançou com força, seus cascos esmagando guerreiros na lama encharcada. Ao cravar os pregos, sentiu os ossos dele se partirem e estilhaçarem como gravetos secos. À sua frente, berserkers devoradores de mundos subiam uma encosta de cadáveres.
Trincheiras serpenteavam em torno de fortalezas baixas erguidas num ermo poluído, marcado por crateras e destroços fumegantes. Os cadáveres de chacais e humanos blindados jaziam espalhados por toda parte, empilhados para formar trincheiras e alcançar as muralhas. Enquanto os filhos de Angron avançavam, os defensores os castigavam com rajadas de bolter. Então ele viu os filhos de Sanguíneo com armaduras carmesim impecáveis e reluzentes. Uma fúria ardente percorreu seu corpo. Ele saltou à frente, asas o impulsionando sobre os berserkers. Rajadas de fogo antiaéreo atingiram sua armadura de latão e queimaram buracos em sua carne. Ele mal sentiu o impacto. A consciência foi empurrada para os cantos da mente por uma onda de agressividade. Angron lançou o Spingrider contra inimigos, rasgando armaduras e espalhando carne dilacerada. Os filhos de Sanguíneo e de Angron foram despedaçados igualmente, seus restos jorrando sangue e vazando vísceras. Ainda assim, a dor agonizante a martelar em sua mente continuava. Uma granada explosiva atingiu a lateral do primarca demônio. Ele rosnou e se virou para a origem dos disparos. Um dreadnought pesado avançou atirando com os braços de armas brilhando. Angron rugiu e a onda sônica de seu grito derrubou os soldados humanos. Ele partiu para o ataque, erguendo Samniarius no alto. As runas da espada brilhavam intensamente, deixando vapor ao cortar o ar e penetrar no chassis de ceramite do Dreadnought. As duas metades do veículo, brilhando em laranja onde a lâmina as separou, caíram no chão. O fluido amniótico fervente escorreu do sarcófago partido, derramando os restos ressecados do fuzileiro espacial que estava dentro. Angron deixou o Dreadnought abatido para trás, suas asas o impulsionando em direção a um Predator, cujo canhão girava para encará-lo. Triturador de colunas cortou o cano da arma. O primarca demônio lançou-se de ombro contra a lateral blindada do veículo, virando-o de cabeça para baixo. Samniário desceu de novo, ponta para baixo, e cravou-se fundo no casco do predador. A lâmina brilhante incendiou o combustível e a munição. Uma sequência de explosões crepitantes se espalhou de dentro do tanque, incinerando a tripulação indefesa lá dentro. Berserkers avançaram atrás do primarca demônio, gritando cada vez mais alto e selvagem. Armas de corrente zumbiam e crepitavam, ficando abafadas à medida que se entupiam de carne. Os Berserkers atacaram o inimigo com golpes, punhaladas e matanças. Angron chutou um Terminator dos Anjos de Sangue com tanta força que o lançou pelo ar. O Terminator foi lançado contra a parede de um bunker a cerca de 7 metros. O ferrocreto se estilhaçou com a força do impacto. Berserkers avançaram sobre o inimigo caído, gritando e lançando machados ferozmente. O primarca demônio se perdeu em violência e fúria. A dor pulsante dos pregos do açougueiro recuou, sendo ofuscada pela intensidade de sua raiva. Angron desceu a moedor de colunas em um arco estrondoso, cravando seus dentes giratórios no crânio de mais uma vítima. Anjo de sangue ou devorador de mundos, Angron não se importava. O primarca de Khorne pulou do parapeito de ferro concreto, varrendo as muralhas com sua cauda em forma de clava e jogando soldados apavorados no meio da infantaria louca dos devoradores de mundos. Sangue para o Deus do Sangue. Angron bradou, gritando tão alto que rachou o vidro blindado e estourou tímpanos. O inimigo começava a recuar agora, fugindo desesperadamente do campo de batalha. Angron olhou com desprezo para os covardes, os pregos martelando mais uma vez nos recantos de sua mente. Ninguém escaparia da fúria do Anjo Vermelho. Tributo vil. Como seguidores fanáticos do credo do Deus do Sangue, os devoradores de mundos buscam demonstrar a profundidade de sua fé através da carnificina horrenda que infligem. Khorne valoriza duas oferendas acima de todas as outras: sangue e cicatrizes. Alguns devoradores de mundos oferecem muitos desses troféus, priorizando massacres em escala apocalíptica. Outros são mais seletivos em suas oferendas, demonstrando seu poder marcial e fé ilimitada ao arrancar os crânios dos oponentes mais poderosos. Os favorecidos de Khorne. Os devoradores de mundos são assassinos guiados por sede de sangue insaciável.
Suas mentes são tomadas por fúria e seus corpos deformados por mutações e possessão demoníaca. Eles promovem campanhas violentas e sangrentas, massacrando todos em seu caminho. Devotos sedentos de sangue de Khorne, os Devoradores de Mundos são uma legião traidora composta por guerreiros monstruosos, forjados a partir de humanos através de uma combinação intrincada e agonizante de terapia genética e cirurgias banhadas em sangue. Cada um é um brutamontes transhumano, um instrumento de carnificina e destruição, possuindo velocidade, força e resistência superiores e totalmente desprovido de piedade. Muito antes de seguirem seu primarca, Angron, para a traição, os Devoradores de Mundos já possuíam uma reputação de brutalidade desnecessária. Desde que viraram as costas para o Império, eles abraçaram completamente seus desejos mais primitivos. Eles buscam apenas matar, cortar, dilacerar e massacrar por toda a galáxia, colhendo uma pilha de crânios e sangue, deixando ruínas em chamas e montanhas de cadáveres por onde passam. Os Devoradores de Mundos não têm tempo para diplomacia, intriga ou sutileza. Eles simplesmente buscam satisfazer seu desejo de massacrar. Os Devoradores de Mundos passam por um procedimento único, recebendo implantes psicocirúrgicos chamados pregos do açougueiro. Fixados no tronco cerebral do guerreiro, esses dispositivos causam dor constante e aumentam sua agressividade a níveis desumanos. A dor infligida pelos pregos do açougueiro leva todos os Devoradores de Mundos à beira da insanidade e além. Apenas as endorfinas liberadas pela raiva pura e inalterada proporcionam alívio das marteladas dos pregos do açougueiro. Assim, os Devoradores de Mundos entram na batalha com fúria insana, buscando desesperadamente a felicidade passageira que a violência traz. Todos os Devoradores de Mundos, conscientes ou não, servem a Khorne, o deus do sangue. Disse que Khorne não se importa de onde o sangue flui, apenas que continue a fluir, e os Devoradores de Mundos derramam oceanos dele. Devoradores de Mundos dedicados à sua causa podem buscar patronos demoníacos para ampliar seu poder de matar. A disformidade frequentemente induz mutações em suas fileiras, tornando os indivíduos ainda mais letais. Essas aberrações podem incluir massas inchadas de músculos demoníacos, tentáculos chicoteantes, braços com lâminas quitinosas e garras esmagadoras. Os Devoradores de Mundos mostram devoção ao Deus do Sangue nas armaduras brilhantes, manchadas de sangue e com detalhes em latão. Fixado nos elmos e pintado na armadura marcada de seus transportes, o símbolo de Khorne ocupa um lugar de destaque. Veículos e armaduras de combate estão repletos de troféus, exibindo crânios, peles e outros restos macabros de vítimas massacradas. Sangue, vísceras e carne grudam na armadura de ceramite, a marca indelével de séculos de carnificina impiedosa. Muitos condenados a enfrentar os Devoradores de Mundos recuam diante do fedor de carnificina e do aspecto aterrorizante de seus inimigos sedentos por batalha. Aqueles tolos o bastante para tentar se render não têm destino melhor, pois são abatidos sem piedade. Khorne despreza ninguém mais do que os covardes. Todos os Devoradores de Mundos querem extravasar sua fúria no combate corpo a corpo. A vibração das espadas serra percorrendo músculos tensos, o som agudo dos dentes de adamantium triturando ceramite, rasgando carne e quebrando ossos. Essas experiências aliviam temporariamente a agonia dos pregos do açougueiro, de um jeito que nenhum outro combate consegue. Embora os Devoradores de Mundos possam empunhar várias armas de longo alcance, todos são atraídos para o centro da batalha, onde podem se perder completamente na matança. Os Devoradores de Mundos nunca praticam furtividade e sutileza. Eles recorrem constantemente à força bruta e agressividade desumana. Marés fervilhantes de açougueiros sedentos por sangue e cultistas chacais se lançam para a frente, ignorando o fogo inimigo, escalando os corpos dos caídos para atacar o inimigo. Em seu rastro vêm os próprios Devoradores de Mundos. Berserkers de Khorne, insensatos de fúria, avançam pelas brechas abertas pelos cultistas, suas armas de corrente transformando simples lacerações na linha inimiga em feridas abertas, de onde o sangue jorra em torrentes. Tanques de batalha rugindo, com suas esteiras cobertas de vísceras revolvidas, disparam salvas brutais a queima-roupa.
Transportes blindados despejam fileiras de guerreiros cobertos de sangue, vestidos com antigas armaduras de Terminator. Máquinas demoníacas caninas avançam para cuspir morte derretida e massacrar a infantaria com garras ensanguentadas. Executadas por guerreiros inferiores, tais táticas resultam apenas em derrota. Quando realizadas por fuzileiros espaciais hiperagressivos, elas são brutalmente eficazes. A Era dos Endômetros permite que os devoradores de mundos saciem sua sede de massacre em escala apocalíptica. Desde bandos errantes de saqueadores até cruzadas sangrentas de Khorne, compostas por milhares de berserkers enlouquecidos pela batalha, as inúmeras bandas de guerra dos devoradores de mundos continuam a abrir trilhas irregulares de carnificina e massacre pela galáxia. Nenhum bastião da humanidade ou enclave Xenos escapa deles, e nenhum mortal está seguro de sua fúria. Em toda a galáxia conhecida, há poucos guerreiros mais temidos do que os filhos de Angron. A 12ª Legião. A 12ª Legião Futura, Devoradores de Mundos, participou da Grande Cruzada do Imperador. Sua subsequente descida à loucura está mergulhada em traição e derramamento de sangue. Com fúria e bravura incomparáveis, a 12ª Legião conquistou fama por garantir vitória total sobre qualquer oponente. Quando os exércitos do imperador enfrentavam inimigos que não se rendiam, a 12ª era responsável por destruí-los completamente. Com o tempo, o próprio imperador passou a se referir a eles como seus cães de guerra. Sua determinação e selvageria eram enormes. Os Poços da Nova Síria. Quando os primarcas foram espalhados pelas estrelas, a cápsula de Angron foi lançada em Nusíria, um mundo hostil, governado com mão de ferro por tecnocratas tirânicos e sádicos. Os opressores do planeta buscavam manter a ordem, forçando os descontentes a participar de jogos de gladiadores. Capturado por escravizadores, Angron foi forçado a lutar nas arenas para entreter a elite. Ele passou seus anos de formação nas celas úmidas sob as arenas de Nova Síria. Lá, ele aprendeu a lutar, combinando essas habilidades com sua força genética para um efeito letal. A cada morte sangrenta, Angron ganhava mais favor, até que a arena gritava seu nome acima dos demais. Ele criou forte camaradagem com seus colegas gladiadores, respeitando a honra e dignidade desses possíveis rivais. Foi em Nova Síria que Angron recebeu os pregos do açougueiro. A cirurgia serviu para corroer a sanidade de Angron, transformando um guerreiro já capaz de violência brutal em um assassino furioso, mal conseguindo controlar sua fúria. Agora, atormentado pela pulsação incessante dos pregos do açougueiro, Angron finalmente decidiu liderar uma revolta e derrubar a elite dos altos cavaleiros de Nova Síria. Liderados por Angron, os gladiadores fugiram da arena, massacrando guardas e derrotando exércitos enviados contra eles. Muitos deles foram mortos, embora aqueles que caíram o fizeram sem arrependimento, pois ao menos morreram livres. Apesar da carnificina, os guerreiros de Angron foram totalmente superados pelos tecnologicamente superiores cavaleiros altos. A resistência terminou nos picos de uma grande cadeia de montanhas. Ali, decidiram resistir até o fim e encarar seu destino como pessoas livres. Para Angron, no entanto, não haveria tal libertação. Enquanto seus amados companheiros se preparavam para a batalha, o primarca foi teleportado para longe da superfície de Neuseria. O imperador veio buscar seu filho e não tinha intenção de permitir que ele morresse por uma causa tão fútil. Angron nunca perdoaria o imperador por tê-lo retirado de Neuseria contra sua vontade. Ele foi privado da oportunidade de morrer livre por uma causa de sua escolha, lutando ao lado daqueles que mais amava. Os sentimentos de culpa e ódio que Angron experimentou naquele momento azedaram em sua alma desde então. A heresia de Horus, ao assumir o comando da 12ª Legião, Angron os renomeou como Devoradores de Mundos. Seus guerreiros o consideravam um exemplo de agressividade e potencial violento. Assim, quando ele decretou que todos seriam implantados com os pregos do açougueiro, a maioria se submeteu de bom grado à cirurgia. Vários morreram sob o bisturi, enquanto os apotecários da legião aprimoravam o processo.
Seu sacrifício foi considerado válido, pois os pregos do açougueiro aproximariam toda a legião de emular seu primarca. A fama dos devoradores de mundos por brutalidade só cresceu sob o reinado de Angron. De fato, a legião cometeu tantas atrocidades durante a Grande Cruzada que suas ações atraíram a ira do imperador. A amargura que Angeron sentia por seu pai só aumentou à medida que ele era censurado por sua barbárie. Quando o mestre da Guerra Horus iniciou sua rebelião, Angron precisou de pouca persuasão para jurar sua legião à causa do mestre da guerra, e suas forças participaram de muitas batalhas sangrentas contra seus antigos aliados. Os guerreiros da legião foram pressionados durante os combates climáticos do terrível conflito, o sangrento e destrutivo cerco de terror. Lá, Angron, já transformado em uma monstruosidade demoníaca, enfrentou seu irmão sanguíneo em um duelo titânico diante do portão da eternidade e foi derrotado. Embora a condição demoníaca de Angron o protegesse da morte, ele foi lançado no Warp e separado de sua legião. A derrota e morte de Horus logo se seguiriam, colocando fim à rebelião do mestre da guerra. Após a derrota em Terror, os remanescentes da Legião Devoradores de Mundos foram forçados a recuar em direção ao Olho do Terror pelas forças vingativas do Império. Khan, o tenente mais influente de Angron, ficou tão gravemente ferido durante o cerco de Terror que permaneceu à beira da morte. Sem liderança, sem suprimentos vitais e levados à loucura pelo constante martelar dos pregos do açougueiro, os guerreiros sobreviventes ficaram vulneráveis. Muitos foram mortos enquanto atravessavam o Império devastado, perseguidos de perto pelos lealistas imperiais vingativos que buscavam acabar com eles de uma vez por todas. A ruína de Skaratrax. Ao buscar refúgio nos mundos demoníacos do Olho do Terror, os devoradores de mundos encontraram uma grande frota dos filhos do Imperador sobre um mundo sem nome. Enquanto as duas forças se enfrentavam em um impasse, Khan despertou e transformou o impasse em um conflito feroz e sangrento. Ele nomeou o planeta onde a batalha ocorreu de Skalatrax, que significa lugar de julgamento ou destruição, em Nagrakali, o idioma mais comumente usado pelos devoradores de mundos naquela região. Skalatrax era um mundo de extremos. As noites extremamente frias faziam até fuzileiros espaciais procurarem abrigo na escuridão. Ainda assim, apesar desses cessar-fogos forçados, a campanha se mostrou tão mortal quanto aquelas travadas durante a heresia de Horus. Os filhos do Imperador eram numericamente superiores e muito mais organizados do que seus primos, os Devoradores de Mundos, mas a ferocidade bruta e a determinação animalesca dos filhos de Angron fizeram com que a guerra virasse a seu favor. Embora tenham conseguido avançar, a natureza intermitente do conflito fez com que a insanidade de muitos dos devoradores de mundos piorasse, enquanto suportavam longas noites de inação, durante as quais os pregos do carniceiro dilaceravam impiedosamente suas psiques com exigências de batalha que eles não podiam atender. Eventualmente, no que viria a ser chamado de Noite da Loucura, Khan sucumbiu à pressão. Com um lança-chamas, ele expulsou os devoradores de mundos do santuário com fogo, forçando-os a enfrentar o frio e atacar. Quem tentou detê-lo ou se recusou a lutar foi abatido em fúria cega. Suas ações causaram conflitos internos, levando os devoradores de mundos à fúria insana e destruindo o pouco de coesão que restava entre eles. Irmão se voltou contra irmão em uma fúria apoplética. Muitos morreram pelas mãos de antigos aliados ou congelaram até a morte na superfície gélida de Skalatrax. Ao amanhecer, restavam apenas pequenos bandos, esquadrões errantes, deuses e campeões da 12ª Legião. Os combates continuaram entre os poucos destacamentos restantes. Os que não viam sentido em lutar até a morte num mundo sem valor, confrontaram os que defendiam continuar a batalha. Os filhos do Imperador, que anteriormente estavam à beira da derrota, aproveitaram com grande prazer a luta interna dos Devoradores de Mundos, matando muitos mais dos filhos de Angron antes de fugir do planeta. Em uma única noite de loucura, as ações de Khan destruíram os Devoradores de Mundos como uma força de combate unificada. Nunca mais eles voltariam ao campo de batalha, nos números vistos durante as amargas e devastadoras batalhas da heresia de Horus. Guerra sem fim.
Os eventos em Scalatrax determinaram o curso dos Devoradores de Mundos por milênios. Os remanescentes da Legião, divididos em bandos de guerra autônomos, passaram a buscar batalha onde quer que pudessem encontrá-la. Angron ficou longos períodos dos séculos seguintes afastado de seus filhos genéticos. Os Devoradores de Mundos pouco especularam sobre o paradeiro de seu primarca demônio. Sem os recursos de uma legião unificada, os bandos de guerra dos Devoradores de Mundos tiveram que saquear e pilhar para obter o necessário para a guerra. Dentro do olho do terror, eles se voltaram contra seus antigos aliados das outras legiões traidoras, competindo com eles por escravos, munição, naves de guerra e outros suprimentos necessários para sua guerra sem fim. A luta constante foi reduzindo seus números à medida que o milênio passava. A morte em batalha não foi o único fator que contribuiu para o declínio. Alguns guerreiros, desiludidos com o colapso de sua legião ou tentados pela promessa de mais conflitos, optaram por se juntar à Legião Negra ou se alinhar com outras facções hereges. Para repor as perdas, muitas bandas de guerra passaram a capturar jovens fortes dos mundos saqueados para forjá-los como devoradores de mundos. Os cirurgiões berserkers enlouquecidos eram alguns dos poucos que herdaram o conhecimento dos antigos apotecários dos devoradores de mundos. Apesar de poderem coletar sementes genéticas de irmãos caídos ou inimigos dos fuzileiros espaciais, esses vivisseccionistas macabros eram poucos. Os laboratórios dos cirurgiões berserkers, cheios de sangue, não conseguiam criar guerreiros tão rápido quanto perdiam. Felizmente, Khorne nunca teve falta de convertidos para seu credo sangrento. Guerreiros enlouquecidos pela matança de legiões traidoras e renegados de capítulos leais de fuzileiros espaciais continuaram caindo nos braços do Deus do Sangue. Muitos deles veem os filhos de Angron como a expressão máxima da sede de assassinato de Khorne. Uma enxurrada desses aspirantes continuou abastecendo as bandas de guerra dos Devoradores de Mundos com novos recrutas. Esses guerreiros suportam o agonizante implante dos pregos do açougueiro para que possam receber a fúria desumana que buscam e, com ela, tomar os crânios de inimigos incontáveis. Assim, apesar de suas campanhas intermináveis de violência brutal, o número dos Devoradores de Mundos permaneceu forte, embora ao custo da pureza genética da Legião de Angron. O massacre em Armageddon. Só no milênio 41 e na Primeira Guerra por Armageddon é que os remanescentes da traiçoeira 12ª Legião voltariam a algo próximo da unidade. Mesmo assim, seria temporário. Reunidos por um Angron determinado, os Devoradores de Mundos desceram sobre este mundo colmeia a bordo do Space Hawk Devorador de Estrelas. Seja por acaso ou por intenção, a invasão coincidiu com um período de conflito na superfície de Armageddon. Totalmente concentrados em reprimir revoltas e rebeliões, os defensores de Armageddon foram pegos completamente de surpresa. Bilhões foram mortos nos combates que se seguiram. Os Devoradores de Mundos e seus aliados cultistas infligiram tamanha carnificina à população que os demônios de Khorne foram atraídos pelas marés da disformidade e atravessaram o véu para a realidade. Somente graças à presença de uma grande companhia inteira de lobos espaciais, liderada por Logan Grimnar, e à chegada dos caçadores de demônios Cavaleiros Cinzentos, é que a invasão foi finalmente contida. Angron se manifestou acompanhado por uma dúzia de sedentos de sangue, enormes grandes demônios de Khorne, e liderou um ataque às principais colmeias de Armageddon. Era assustador presenciar sua fúria. Centenas caíram diante de sua lâmina negra, suas almas sendo arrastadas aos gritos para a disformidade. A batalha final teve Angron e sua comitiva enfrentando terminadores dos Cavaleiros Cinzentos, liderados pelo capitão Telemar Aureliano. O conflito mudou com a destruição da lâmina negra, que seus filhos acreditavam que ele empunhava há 10 milênios. Aureliano baniu Angron de volta à disformidade, mas perdeu a vida por isso. De fato, dos 109 Cavaleiros Cinzentos Terminadores que foram para o campo de batalha, apenas 13 sobreviveram. O planeta demoraria anos para se recuperar da destruição causada pelos Devoradores de Mundos de Angron. Mesmo na derrota, Angron deixou uma mancha de sangue indelével na superfície de Armageddon. A fenda onde ele apareceu pela primeira vez, chamada Portão do Anjo Vermelho,
continuou sendo uma fraqueza que mal continha o Warp. Um grupo dos Cavaleiros Cinzentos ficou em Armageddon para vigiar a cicatriz adormecida na realidade. Privada novamente do rugido e da fúria de Angron, a Legião se desintegrou. Novos campeões de Khorne conquistaram poder com golpes, pancadas e massacres. Angron, preso mais uma vez dentro da disformidade, tomado pela raiva diante da derrota ignóbil, aliviou seu orgulho ferido no sangue e ícor dos habitantes daquele reino. Levaria algum tempo até que o Anjo Vermelho retornasse à galáxia para causar destruição. Bandos de guerra dos Devoradores de Mundos. Uma legião fraturada. Dos Devoradores de Mundos que restaram, poucos possuem qualquer conhecimento da história antiga de sua legião. Ainda menos se importam com esses tempos. Seu propósito agora é matar e fazer guerra e, ao fazer isso, oferecer louvores a Khorne. A batalha em Scalatrax marcou o fim dos Devoradores de Mundos como Legião Unida, mas sua trajetória de sangue e carnificina só começava. Das cinzas da Legião surgiram incontáveis bandos de guerra, variando em tamanho e ambição, mas todos liderados por poderosos campeões de Khorne, cada um deles tendo conquistado sua posição ao tomar os crânios de seus rivais. Guerreiros e devotos cultistas são atraídos em massa por seus campeões carismáticos e implacáveis. Para seus seguidores, esses déspotas têm o favor de Khorne, mas só são vistos como líderes dignos, porque dão aos guerreiros chances constantes de massacrar, queimar e destruir. O comando de uma horda de guerra é sempre temporário. A maioria dos Devoradores de Mundos trilha o caminho para a glória, buscando a imortalidade como demônios. Essas recompensas são dadas só aos guerreiros mais poderosos e ambiciosos. Assim, os líderes da Legião frequentemente veem suas posições ameaçadas. A hierarquia simples, mas eficaz, de oficiais de diferentes patentes e níveis de senioridade que Angron supervisionava no passado antigo da Legião, já foi abandonada há muito tempo. Todos os líderes, desde os campeões que comandam esquadrões individuais, até os senhores e príncipes demônios que lideram bandos de guerra inteiros, ascendem ao poder conquistando vitórias, coletando crânios e, em última instância, matando seus superiores. Em certos bandos de guerra, desafios de liderança são resolvidos por combates rituais. Outros não têm nenhum conceito de honra. Ao contrário, traição e assassinato são os métodos esperados para que campeões de Khorne subam de posição. Líderes das bandas de guerra dos Devoradores de Guerra raramente ganham títulos ostensivos. Qualquer título escolhido serve para mostrar sua ferocidade, brutalidade, habilidade em combate ou devoção a Khorne. Karok, o esmagador, cujo mangual de poder esmagou o crânio do chefe de guerra, Skragsgab. Garok, o flagelo dos covardes, conquistou o favor de Khorne ao massacrar devotos de Slaanesh onde os encontra. O príncipe demônio Horgoth, devorador de corações, tem tendências canibais imitadas por seus seguidores. Estes são apenas 3 dos muitos devoradores de mundos famosos por sua selvageria sangrenta. Esses senhores da guerra dão às suas bandas nomes escolhidos para inspirar medo em possíveis vítimas e para honrar Khorne. Tais denominações incluem os arrancadores de crânios, os 8 marcados, os empanturrados de sangue e os filhos do massacre. A indumentária dos grupos dos Devoradores de Mundos costuma ser vermelha, simbolizando sangue, latão em homenagem a Khorne e preto para representar a morte. Claro, independentemente da lealdade, a armadura dos Devoradores de Mundos quase sempre está coberta por sangue fresco e encrustada de vísceras. As marcações e ícones são muitos e variados, quando ainda visíveis entre a sujeira e os danos de batalha. Algumas bandas de guerra ainda exibem o ícone da Legião dos Devoradores de Mundos nas ombreiras, mandíbulas dentadas fechando-se sobre um planeta. Outros trocaram essa iconografia por runas estilizadas de Khorne, rostos demoníacos zombeteiros, caveiras e símbolos de morte, guerra e destruição. As bandas de guerra dedicadas a Khorne variam muito em tamanho. As menores têm poucas dezenas de berserkers, as maiores até 100 guerreiros, com naves, veículos blindados e máquinas demoníacas letais sob comando.
Várias bandas de guerra ocasionalmente se unem, juntando seus recursos para atacar um alvo particularmente bem defendido. É necessário ter personalidade forte para manter a união, pois conflitos entre facções rivais são comuns. A influência do Primarca. Angron é o único entre os devoradores de mundos que pode forçar sua legião fragmentada a alguma unidade duradoura. Mesmo assim, as campanhas violentas do Primarca Demônio vão além do espaço real, e raramente ele se concentra em um só objetivo. No entanto, quando ele amaldiçoa a galáxia com sua presença, muitos devoradores de mundos são atraídos para lutar ao seu lado. Entre algumas das campanhas mais infames de Angron estavam o Domínio do Fogo, a Primeira Guerra por Armageddon e as campanhas da Batalha de Malak. Em cada um desses conflitos, ele buscou guerrear à frente de uma força composta por dezenas de bandos de guerra. Na Batalha de Idolatros, na superfície devastada de Wormwood, Angron liderou milhares de Berserkers em combate contra uma força combinada de anjos de sangue e anjos negros. Apesar de infligir ferimentos terríveis ao comandante Dante, Angron foi banido pelo primarca dos Anjos Negros que retornava, Leão L. Johnson. Após essa batalha, os devoradores de mundos que sobreviveram foram mais uma vez dispersos e fragmentados. Bandos de guerra de Khorne, os Açougueiros de Bronze. Os Açougueiros de Bronze se consideram os seguidores mais devotos de Khorne. Eles lutam na tradição consagrada da Legião dos Devoradores de Mundos, com cargas de infantaria em massa e fúria desenfreada. Entrando em batalha, vestidos com armaduras de latão polido, eles abrem um caminho sangrento através do inimigo. O sangue lançado pelo impacto de suas machados-serras logo cobre suas armaduras reluzentes com vísceras. Em pouco tempo, ela está completamente encoberta por sangue seco. Ao matar com fúria indiscriminada, eles tentam romper o véu da realidade com sua violência, invocando as hordas infernais de Khorne de seu reino demoníaco. Os açougueiros se alegram quando os demônios atendem ao chamado e surgem do Materium para promover um massacre sangrento. Eles intensificam seus esforços e disputam com entidades demoníacas para coletar os crânios dos inimigos. Quando a batalha chega ao seu inevitável desfecho e os servos demoníacos dos deuses do sangue retornam ao Imperium, os açougueiros audazes limpam ritualmente suas armaduras do sangue seco e da carne acumulada, preparando-se para a próxima batalha. Então eles partem novamente em busca de novos alvos para descarregar sua ira. Os tomadores de crânios, muitos dos fiéis do Deus do Sangue, veem os seguidores de seu irmão Slaanesh com desprezo. Eles desaprovam a obsessão do Príncipe das Trevas por frivolidade e excesso. Só alguns devoradores de sangue lembram das guerras das legiões. Alguns desses guerreiros ressentidos sentem forte inimizade pelos filhos do Imperador. Os tomadores de crânios, comandados por Hans Corrin, que contavam com vários entre suas fileiras, continuam esse legado de ódio. Karen e seus Berserkers, que se deleitam em superar os filhos obsessivos e arrogantes de Fulgrim. As Lâminas Tremeluzentes, uma horda dos filhos do Imperador, que se diziam mestres da espada, sentiriam a fúria dos tomadores de crânios. Os servos do Príncipe Sombrio diziam que ninguém os superava na espada. Corrin discordava. Com Berserkers ao seu lado, ele desceu até o covil da lâmina cintilante, nas profundezas do Olho do Terror, determinado a provar que estava certo. Dias de combates furiosos se seguiram. Os rugidos guturais dos Berserkers e suas machadonas de corrente eram acompanhados pelo canto das espadas reluzentes da lâmina cintilante. A fúria prevaleceu, e quando os últimos filhos do Imperador caíram ao chão sem cabeça, Karen dedicou sua vitória a Khorne. Os Fatiadores de Bruxas. Sob comando de Lord Goranzal, veterano de Scanatrax, os Fatiadores de Bruxas encarnam o ódio do Deus do Sangue pelos psíquicos. Operando nas turbulentas tempestades empíricas e anomalias especiais do Segmentum Obscurus, eles conduzem uma campanha de perseguição contra qualquer um que possua os dons concedidos pelo Imperiano. A abertura do Abismo Sangrento foi anunciada por um aumento considerável no número de psíquicos, o que proporcionou aos Fatiadores de Bruxas mais presas do que nunca. Eles emboscaram naves negras do Império com psíquicos, pintaram relés astropáticos com as entranhas dos operadores
e tomaram as cabeças dos senhores feiticeiros da Legião Negra. Eles sentem o cheiro de feitiçaria como se fosse sangue, rastreando-o até seu ponto de origem com precisão infalível. Eles travaram muitas batalhas com o mundo artificial e Brasil, enfrentando os Eldari pelos mundos anciãos do Olho do Terror. Os campeões dos ceifadores de bruxas acreditam que os crânios de psíquicos poderosos são um grande prêmio, e suas armaduras e veículos são adornados com troféus sangrentos arrancados dos cadáveres de bruxas, videntes e entidades psíquicas. Profanadores de Karzal, muitos devoradores de mundos, decidiram se unir às Cruzadas Negras de Abaddon, o Profanador. Alguns compartilham do desejo de vingança do mestre de guerra do caos contra o imperador e seu domínio. Alguns até vestiram a armadura ébano da Legião Negra, abandonando a lealdade aos devoradores de mundos. Outros não possuem nenhuma grande visão de conquista galáctica, nem se importam em lutar a longa guerra. Esses assassinos sedentos por batalha são atraídos como abutres pela chance de sangue. Os profanadores são um desses bandos de guerra. Sob o comando do príncipe demônio Karzal, eles traçam e abrem um caminho de sangue através dos mundos do portal de Natmund. Com muitas naves do vazio, eles preferem ataques rápidos, usando naves de desembarque e cápsulas de queda para invadir planetas e liderar milhares de cultistas chacais e devoradores de sangue contra o inimigo. Enquanto corpos descartáveis afogam defensores em vísceras, teleportários nas naves do vazio vermelho sangue lançam terminadores de elite no meio da batalha. Com esses campeões fortemente blindados ao seu lado, Karzal avança para o combate, decepando cabeças e mantendo a reputação de sua horda como tropas de choque implacavelmente eficientes e sedentas por sangue. Fim da citação. Na próxima semana teremos conteúdos mais leves, enquanto trabalho em banquetes de lore e na edição mensal do Tadeus. Espero te ver por lá. Eu fui Baldermort, seu fiel servo. Curta e se inscreva, dê uma gorjeta se achar que mereci sua recompensa e confira a descrição do vídeo para outras oportunidades de entretenimento e códigos para economizar em jogos. Mas acima de tudo, não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Tchauzinho. Aqui está. Foi ruim. Desculpe, Rap.